paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 6, que tem como título Paulo no Poder do Espírito. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2021, essa revista que vem comentando sobre o apóstolo Paulo. Estamos falando de vários aspectos da vida do apóstolo Paulo. E agora, na lição número 6, nós vamos entender o que motivava Paulo, o que capacitava Paulo. Vamos entender aqui que Paulo, ele não era uma pessoa que dependia de si mesmo. Ele não era aquela pessoa que falava assim, eu sou muito inteligente, eu falo vários idiomas, eu conheço a lei, eu conheço a filosofia, então eu sou uma pessoa que consigo pregar o evangelho, por mim mesmo, pelo meu próprio poder, pela minha própria capacidade. Não, Paulo não falava assim. Paulo ele não era esse tipo de pregador arrogante que achava que tinha ali uma boa formação e por isso era um grande pregador. Apesar de Paulo ter uma boa formação, apesar de Paulo usar essa sua formação, esse seu conhecimento para pregar o evangelho, Paulo ele dependia do Espírito Santo. Paulo ele pregava pelo poder do Espírito, ele fazia missões pelo poder do Espírito, ele vivia na dependência do poder do Espírito, que ele sabia que a sabedoria humana, o conhecimento humano não tinha como objetivo salvar as pessoas, não iam salvar, ninguém seria salvo, as vidas não seriam alcançadas, não seriam transformadas somente pelo conhecimento humano. Paulo entendia isso, então ele sabia que era o poder do Espírito Santo que ia tocar na vida das pessoas e fazer com que as pessoas se convertessem. Que o seu ministério teria que ser um ministério que no caso, seria na dependência do Espírito Santo. O ministério de Paulo, ele entendia que era na dependência do Espírito, pelo poder do Espírito. Então, a gente viu já em aulas anteriores que para alguém se converter precisa ser tocado pelo Espírito. Então, o Espírito Santo toca, convence do pecado. Então, a gente já entendeu isso de forma completa em aulas anteriores. Ninguém pode se converter se não for tocado pelo Espírito. Mas uma vez que essa pessoa se converteu, ela vai viver agora na dependência do Espírito. Então, essa pessoa que se converteu, ela vai realizar milagres. Vamos colocar aqui alguém que é usado com milagres, mas pelo poder do Espírito, na dependência do Espírito, alguém que ensina com excelência, na dependência do Espírito, pelo poder do Espírito, alguém que prega com excelência, pelo poder do Espírito. Então, tudo que o crente faz é no poder do Espírito, ou pelo menos tem que ser, na dependência do Espírito e não na dependência de si mesmo. Quem quer depender de si mesmo para realizar qualquer coisa no reino de Deus, está completamente fora dos propósitos divinos. Está totalmente errado. Ninguém deve fazer qualquer coisa no reino de Deus dependendo de si mesmo, mas tem que depender do Espírito. E Paulo é um grande exemplo de alguém que dependeu do Espírito, pregou pelo poder do Espírito e viveu no poder do Espírito. Então, convido você a assistir essa aula até o final, e eu tenho certeza que você vai aprender esse conteúdo aqui. Nós vamos aqui usar o slide em PowerPoint, passando por cada tópico e subtópico. Então, você que é professor do EBD, você pode acessar o nosso conteúdo completo no site ebdemfoco.com ou no nosso aplicativo do EBD em Foco. Nós temos aula em vídeo, aula em áudio, aula em PDF, cursos, o slide em PowerPoint, você pode adquirir lá, estudos e sermões em PDF, outros conteúdos. Então, nós temos muito conteúdo no site ebdemfoco.com e no aplicativo do EBD em Foco. Nós temos o WhatsApp também, você pode mandar mensagem 94 98409 2869. Você pode mandar seu nome e sobrenome para participar do nosso grupo ou tirar qualquer dúvida através desse número. O textuário da lição diz assim: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Falavam línguas e profetizavam. Atos 19, 6. Então a gente vai falar dessa passagem, Atos 19, ali na igreja de Éfeso, onde os crentes ainda não tinham recebido o Espírito Santo, não tinham ouvido falar do Espírito Santo. Verdade prática. Uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda a criatura. Então, o crente, salvo em Jesus Cristo, que ele quer pregar o Evangelho, ele tem que depender do Espírito. E uma vez que nós somos cheios do Espírito Santo, nós, consequentemente, vamos pregar o Evangelho. Então, ser cheio do Espírito, diferente do que muita gente pensa, é uma capacitação para fazer a obra de Deus,
para pregar o evangelho. Então tem gente que pensa que ser cheio do Espírito é simplesmente ali na igreja, dar glória a Deus, aleluia, falar em línguas, isso é muito bom. Tá? E ser cheio do Espírito também é isso. Mas a partir dali você tem que sair motivado para fazer a obra de Deus. A partir dali você tem que sair motivado para pregar o evangelho e fazer ali o que Jesus mandou, o que ele ordenou, né? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos 19, de 1 a 7. A gente vai pular essa leitura para ganhar tempo no vídeo, porém nós vamos voltar a ela lá no tópico 2 e no tópico 3, falando um pouco dessa lição, dessa passagem aqui, principalmente no tópico 3. Introdução. A introdução da revista diz assim: movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo. Então Paulo, movido pelo Espírito Santo, ou seja, não foi algo, né, dele mesmo, não, foi o Espírito Santo que moveu ele, o Espírito Santo que deu vida para Paulo, que fez com que Paulo se convertesse, o Espírito Santo que capacitou Paulo para pregar o evangelho. Então, movido pelo Espírito Santo, ele começou a pregar e dar testemunho de Jesus, né, e enfrentar todas as dificuldades possíveis que, né, vieram sobre a vida dele para atrapalhar a pregação do evangelho. Mas Paulo não deixou, né, no caso, essas dificuldades pararem ele, porque ele estava movido pelo Espírito Santo. Então, mesmo quando Paulo era preso, mesmo quando Paulo sofria naufrágios, mesmo quando Paulo sofria açoites, era apedrejado, enfim, qualquer coisa que ele sofria, isso não parava ele, porque ele estava sendo movido pelo Espírito Santo. Então, nessa lição, veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito, seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo e a fonte da revelação do Espírito Santo em seu ministério. Então, a gente vai ver que o ministério completo de Paulo era na dependência do Espírito. Confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito. Então, foi isso que ele fez. Ele pregou no poder do Espírito. Tudo que ele fez foi no poder do Espírito. Tópico 1. Pregando a Cristo no poder do Espírito. 1.1. Paulo, movido pelo poder do Espírito. Vamos lá. O livro de Atos mostra que, após sua conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então, Paulo se converte ali no caminho para Damasco. A gente conhece a história. Ele ficou em Damasco alguns dias. E logo em seguida ele pregava a Jesus que este era o Filho de Deus nas sinagogas. Então, a gente entende aqui que Paulo, né, logo após se converter, ele já estava pregando, né, que Jesus é o Filho de Deus. A mensagem de Paulo, né, era essa mensagem. Jesus é o Filho de Deus, ele é o Salvador, ele é o Messias prometido. Então, mesmo alguém que é novo convertido, por mais que não tenha muito conhecimento do Evangelho, essa pessoa consegue falar alguma coisa de Jesus. É claro que Paulo tinha um conhecimento muito profundo da religião judaica, tá? Era um homem muito estudado. Mas qualquer pessoa que se converte, que tem um encontro com Cristo, que realmente entrega o coração a Cristo, essa pessoa ela já consegue pelo menos chegar para alguém e falar: olha, Jesus salva, ele me salvou, Jesus transforma a vida, ele liberta, ele me libertou da prostituição, me libertou da bebida e ele pode te libertar. É uma mensagem simples, mas direta ao ponto. A pessoa já fala aquilo que aconteceu com ela e prega o evangelho dessa forma. Então, né, a pregação desse evangelho simples e direto é acessível a todos. É acessível a todos. Não estou dizendo que a gente não tem que se aprofundar no conhecimento do Evangelho. A gente tem que se aprofundar. É uma caminhada, né, a longo prazo que não tem fim. Até nós chegarmos na eternidade, nós vamos aprender mais do Evangelho. Cada dia nós aprendemos mais. Cada dia eu aprendo algo novo do Evangelho. Tá? Mas isso não significa que eu, que tenho muito tempo de crente, tenho autorização para pregar e alguém que tem pouco tempo não tem autorização para pregar. Não. Todo crente salvo em Jesus Cristo tem autorização para pregar no poder do Espírito. Tá? Já sabe alguma coisa de Jesus e pode pregar. E Paulo não perdeu tempo, ele pregou logo, né, o Evangelho a quem estava ali ao seu redor. Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, né, Paulo falava ousadamente no nome de Jesus. Então, quando ele foi para Jerusalém, né, o seu primeiro contato ali com aquelas pessoas que muitas vezes, né, até ajudaram ele a perseguir os cristãos, agora estão vendo Paulo pregar. Olha só, aquele homem, né, que perseguia os cristãos, né? Olha só Paulo, o que aconteceu com ele? Então, lá em Jerusalém, ele pregava o Evangelho. Então, era o poder do Espírito Santo que o movia de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão senão pregar a Jesus e este crucificado. Então, aqui a gente entende que Paulo, ele tinha um chamado específico e ele cumpriu esse chamado. Quando ele se converteu, ele já perguntou para Jesus: o que queres que eu faça?
Então ele já sabia que tinha uma missão e ele, no poder do Espírito, vai cumprir essa missão. Então, todos nós, todos crentes, né, tem a missão de pregar o Evangelho. Sim, isso aí é padrão para todo crente. Agora, vamos olhar de forma mais detalhada. Qual foi o teu chamado específico? A gente já falou desse tema em aulas anteriores, né, da questão do chamado específico na obra de Deus, que uns pode ser para evangelizar, outros, quem sabe, para visitar doentes, outros para orar pelos doentes e os doentes serem curados, outros, né, para liderar na igreja grupos, outros para serem professores da EBD. Então, qual foi o seu chamado? Tá? E a pergunta que vem também é, você está cumprindo esse chamado? Tá? Você está na dependência do Espírito Santo para cumprir esse chamado? Então, Paulo, ele fez isso. Tá? Ele cumpriu o seu chamado e foi na dependência do Espírito Santo. Ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito de Deus. Não tinha outra forma de fazer se não fosse pelo Espírito. 1 Coríntios 12:3 ele escreveu assim, ó, portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus, né, pelo Espírito Santo. Então, aqui a gente observa que todas as pessoas que de fato têm compromisso com Jesus e prega Jesus de forma verdadeira, e chama Jesus de Senhor, no caso Senhor é porque ele deve obediência, então essa pessoa ela só faz isso na dependência do Espírito. Somente pelo Espírito que alguém consegue, né, servir a Jesus, consegue depositar a confiança da salvação em Cristo, somente pelo Espírito. O caminho de pregação. Depois do estágio no deserto da Arábia por 3 anos, a gente viu já também esse tema em aulas anteriores, que Paulo foi para a Arábia, passou ali uma temporada, depois que ele voltou a Jerusalém, né, Paulo voltou a Damasco e daí para Jerusalém. Então Gálatas 1:18, a gente vê Paulo explicando sobre isso. A gente vê que Lucas, quando escreve o livro de Atos, ele não dá detalhes disso. Lucas ele dá uma resumida nessa parte da história e a gente fica sabendo disso quando Paulo escreve aos Gálatas, né, que ele foi para a Arábia, da Arábia ele foi para Damasco e de Damasco ele foi para Jerusalém. Então está aqui, se você está assistindo pelo vídeo, tem um mapa aí da Jerusalém e Damasco, uma certa distância, né? Damasco ficava ali acima da região da Galileia, que era uma outra região, mas Paulo ele passou, né, no caso por essa cidade logo no início do seu ministério. Então ele não teve uma recepção calorosa porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso. O que eles falavam, né, no caso, quando Paulo chegava? Olha, lá vem o perseguidor. Então eles ainda tinham um pouco de dificuldade. Tá? Atos 9:26 fala assim, ó, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Paulo ele causou impacto na vida, ali a mudança na vida de Paulo, no caso a conversão de Paulo, causou um impacto geral, tanto naqueles que já eram crentes, porque os que já eram crentes ficaram com medo, olha lá, né, o perseguidor, será que agora ele realmente se converteu? E aqueles que, né, ajudavam Paulo a perseguir, o pessoal do Sinédrio, né, quando viu Paulo pregando, já causou estranheza, né? Olha só, Paulo não estava perseguindo os cristãos, agora ele se tornou um deles. Então Paulo ficou numa situação bem complicada, mas ali, claro, na dependência do Espírito Santo, as coisas foram se ajustando, tá? Com alguma reserva, ele foi acolhido pela igreja mãe, ou seja, a igreja de Jerusalém, tá? Todos se convenceram de que realmente ele tinha se convertido, né? Todos ouviram seu testemunho, sem se intimidar, ele pregava ousadamente para os judeus e gregos da cidade. Atos 9, 28 e 29 fala, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Então a gente observa que Paulo, ele, né, ali em Jerusalém, mesmo diante dessas dificuldades, ele pregou ousadamente sobre Jesus. Então tudo isso no poder do Espírito. Entretanto, Paulo recebeu uma revelação que deveria sair de Jerusalém. Atos 22, 17 e 18, ele vai contar essa história. Ele vai falar assim, aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia, dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Então, assim, essa passagem de Atos 22, 17 e 18 é Paulo contando algo do passado. Uma revelação que ele recebeu de Jesus enquanto ele estava orando no templo lá em Jerusalém.
tá? Sai daí, porque aqui eles não vão receber o teu testemunho. Então, Paulo, ele fica bem claro, tá, que o chamado de Paulo, né, era para os gentios e que também, naquele meio ali, ele teria um pouco de dificuldade pelo que ele fez, né, pelo seu passado. Então, Paulo teria um pouco de dificuldade para pregar em Jerusalém e Deus tinha um plano para ele fora de Jerusalém. Por isso que ele recebe essa revelação e, né, ali Jesus manda ele sair, sai depressa, apressadamente de Jerusalém. Tá? Sai daqui e vai para uma outra região, onde eu vou te mandar. No caso, Paulo, ele obedece e vai cumprir o seu ministério. Então é bem interessante, Paulo, aqui ele dá ouvido à voz do Espírito, tá? Ele dá ouvido o que Deus quer para ele. Tá? Paulo está na dependência de Deus, ele não é o que ele quer, mas é o que o Espírito Santo quer fazer na vida dele. 1.3. Paulo e as 2 viagens missionárias. Então Paulo ele realiza algumas viagens missionárias, vamos comentar aqui essas 2. Tá? Na primeira viagem, Paulo não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente. Então Paulo e Barnabé fizeram ali, né, algumas viagens, no caso, passou por algumas cidades nessa viagem, tá? No caso, os 2, Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares, visitaram os discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares. Então, quando eles iam passando por essas cidades, eles iam abrindo igrejas. A gente vai falar mais na frente, em outra lição, né, dessa questão de Paulo ser esse plantador de igreja, aquele que passava e ali ia abrindo, né, a igrejas, consolidando os crentes, ensinando. Então, Paulo passou, ele fez essa primeira viagem missionária, passou em vários lugares, tá? Depois ele fez uma segunda viagem missionária, né? No caso, o apóstolo e Barnabé voltaram a Antioquia, porque a igreja dessa cidade havia crescido, se tornou o ponto de partida para visitar outras cidades. Então, a cidade de Antioquia, né, se você estiver assistindo o vídeo pelo mapa aí, né, do lado de cá, né, lado direito, tem Cesareia, Jerusalém, Samaria e para cima Antioquia. Então ela se tornou um ponto importante. A partir dali ficava fácil de deslocar para outras regiões, tanto pela terra quanto de barco. Tá? Então ele passou em Listras, Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atena, Corinto e por fim Éfeso. Então aqui ele deu uma volta bem grande, foi, né, consolidando as igrejas que já tinham já estavam abertas, né, já estavam funcionando e abrindo novas igrejas, novos trabalhos. Em todas essas viagens, o Espírito Santo movia o ministério de Paulo. Então vale ressaltar que as viagens missionárias de Paulo não eram realizadas pela vontade própria, mas eram realizadas de acordo com a vontade do Espírito Santo. Então ele era movido pelo Espírito Santo para passar por essas cidades e pregar o evangelho a todas essas cidades. Então, observe o desafio que era pregar o evangelho naquela época. Paulo ele chegava nas regiões ali as regiões do império, né, que principalmente onde falava grego, onde a idolatria era muito forte, adoravam vários deuses, adoravam o imperador. Então Paulo chegar naquela região e falar de um Salvador que veio lá do meio dos judeus, né, falar desse Salvador que é Jesus Cristo, que é o Criador de todas as coisas. Então o desafio era muito grande. Tá? Se não fosse o poder do Espírito Santo para convencer as pessoas do pecado, ninguém se converteria. Porque a mensagem do Evangelho, como a gente já falou nas aulas anteriores, ela era loucura. Eles ouviam isso e falavam, não tem como isso ser. Então essa mensagem ela só surtiu efeito porque Paulo pregava cheio do Espírito e o Espírito Santo convencia as pessoas. Então essa era a mensagem do Evangelho, para que todos pudessem compreender essa mensagem de salvação. Para que as pessoas pudessem falar assim, entendi, então eu sou pecador, sou condenado e por meio de Cristo eu sou salvo, eu me torno uma nova criatura e passo a viver uma vida diferenciada, uma vida de justiça. Então essa era a mensagem de Paulo e o Espírito Santo que convencia as pessoas que essa mensagem era verdadeira. Vamos para o tópico 2, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Então no tópico 1 a gente enfatizou aí a questão do ministério de Paulo, as viagens de Paulo, onde ele passou, como que ele pregava, né, e tudo isso movido pelo poder do Espírito. Agora vamos entrar nessa parte do argumento dele sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. 2.1. Paulo declara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Depois da separação entre Paulo e Barnabé, tem um debate entre eles sobre levar ou não João Marcos,
né, e Paulo discorda, né, de Barnabé, fala que não é para levar, eles se separam, cada um vai para um canto. Muita gente faz uma auê em cima dessa separação de Paulo e Barnabé, mas eu creio que mesmo aqui, tá, dentro dessa separação, Deus estava, né, já usando essa separação para que cada um pregasse num canto diferente, que o evangelho se disseminasse e outras pessoas se envolvessem. Tá? Então, mesmo diante dessa separação entre eles, esse debate entre eles, o Espírito Santo agiu e fez com que o evangelho fosse divulgado. Tá? Isso não impediu, na verdade, contribuiu para que a obra de Deus, né, se espalhasse ainda mais. No caso, a palavra de Deus se espalhasse ainda mais e a obra de Deus fosse feita. Então, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Então, olha só, tá? Paulo se separa de Barnabé, mas aí se junta a outros dois, tá? Timóteo e Silas. E, no caso, quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. Então, quando Paulo chega a Éfeso, ele encontra ali 12 homens que já tinham conhecimento de Jesus através da pregação de Apolo, né, que conheciam o batismo, né, no caso de João Batista, mas não conheciam a doutrina do batismo do Espírito Santo. Então eles não tinham ouvido falar ainda do Espírito Santo. Alguns teólogos entendem que não é que eles não tinham ouvido falar, é que eles não sabiam ainda que o Espírito Santo já tinha sido derramado. Eles não tinham essa informação que o Espírito Santo já tinha sido derramado. Eles haviam crido em Cristo, mas nada sabiam da experiência do Pentecoste. Então Paulo percebeu que, a despeito de terem crido no Cristo das Escrituras, eles não haviam recebido o poder do Espírito para se tornarem testemunhas do Senhor. Essa passagem de Atos é importante você dar uma lida, Atos capítulo 19, no caso é importante você ler o capítulo 18, ali no final do capítulo 18, né, do 24 até o 28, e depois o 19, do 1 ao 7. Então, quando Paulo chega em Éfeso, né, Apolo não estava mais lá. Se você ler o versículo 24, tá, 18, capítulo 18 de Atos, versículo 24, fala assim: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo. Então, Apolo, né, ele foi em Éfeso, e lá nessa cidade, as pessoas já tiveram contato com o evangelho por meio da pregação de Apolo. E, né, no capítulo 19, fala assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Então, Apolo estava em Corinto e Paulo chega a Éfeso. Tá? E, né, no caso, ali as pessoas de Éfeso já tinham ouvido Apolo pregar. Então, Apolo já tinha pregado, e tudo dá a entender que Apolo ainda estava pregando o evangelho da mesma forma que João Batista. Parece que ele ainda estava dentro daquele contexto do Antigo Testamento. Tá? E aí, eles não haviam recebido o poder do Espírito ainda, até mesmo porque eles tinham sido batizados com o batismo de João. E quando a gente vai para o capítulo 19, versículo 5... Tá? Versículo 5, fala assim: eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então dá a entender que Paulo batiza eles são batizados agora do batismo cristão, não no batismo de João. O batismo de João era para o Messias que um dia viria, né, que estava vindo, né, que ele está preparando o caminho. E daí o batismo cristão é para o Messias que veio, que já veio. Então eles são batizados com batismo cristão. Vale ressaltar isso, capítulo 19, versículo 5, aí mostra que de fato sim, esse pessoal se converteu. Muito provavelmente antes eles não eram convertidos. É claro, tem um debate em cima disso, muita gente diz que eles já eram convertidos, mas ainda não tinham batizado no batismo cristão. Outros dizem que eles não eram convertidos. Tá? Então tem esse debate. O meu pensamento é que eles ainda não eram convertidos, eles não tinham compreendido ainda por completo a mensagem do Evangelho. Tá? Eles não tinham entendido ainda a mensagem do Evangelho completa. Mas vamos lá. 2.2. É preciso crer para receber o Espírito Santo. Ninguém recebe o batismo do Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Isso aqui é uma verdade. Tá? Ninguém vai ser batizado com o Espírito Santo se não crê, se não tem fé em Jesus, se não é salvo. Alguém
pode até questionar e falar, não, eu já vi falar, eu vi na minha igreja, aconteceu assim, assim, uma pessoa que não era crente e aí de repente foi batizada com o Espírito Santo, falou em línguas. Olha, se isso aconteceu em algum lugar, né, a gente não pode tomar isso como doutrina. A Bíblia não ensina isso. A gente não pode pegar a experiência e colocar como doutrina. Não faz sentido. Se isso aconteceu, tem uma outra explicação. Tá? Ou essa pessoa já era convertida e foi batizada com o Espírito Santo, ou essa pessoa se converteu ali naquele momento e junto com a conversão foi batizada com o Espírito Santo, ou essa pessoa, né, foi usada por algum demônio, alguma coisa. Mas não faz sentido dizer que um ímpio é batizado com o Espírito Santo. A pessoa está no pecado, aí é cheia do Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, depois continua no pecado. Não faz sentido isso. Tá? Não tem lógica, não tem base bíblica isso. Tá? O batismo com o Espírito Santo é para os salvos. Tá? Somente depois de passar pela experiência da conversão, de conhecer Jesus como Salvador, então o Senhor concede o dom do Espírito Santo. Então, quando a gente vai para a passagem de Atos capítulo 19, no versículo 5, eles são batizados em nome de Jesus, e no versículo 6 fala assim, impondo-lhes Paulo a mão, veio sobre ele o Espírito Santo. Tá? E aí, no caso, né, o batismo com o Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo após o batismo nas águas. Tá? Eles se converteram primeiro. Por isso que eu digo que eles não eram convertidos. Eles tinham conhecimento do batismo de João, tinham conhecimento ali do Antigo Testamento, conhecia tudo, mas eles ainda não tinham sido batizados no batismo cristão, eles não tinham se convertido de verdade ainda. No caso, tópico 2.3, fala assim, Paulo cuida para esclarecer Apolo. É assim, quem era Apolo? Né? Vamos ver quem era Apolo. Tá, era um judeu de Alexandria, né, cidade egípcia de grande cultura. Isso está no capítulo 18, versículo 24. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. Então, Apolo era um judeu dessa cidade, tá? Um homem eloquente e poderoso nas escrituras. Então, era um grande pregador. Certamente Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento das escrituras sagradas. Tá? Nessa época que já existia a Septuaginta. A Septuaginta ela foi a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, e isso aconteceu na cidade de Alexandria. Então a cidade de Alexandria era uma cidade que tinha muito conhecimento, uma cidade que as pessoas eram cultas. E Apolo, de lá dessa cidade, tinha o conhecimento das escrituras. E se destacava pela eloquência, ou seja, ele falava muito bem, ele pregava muito bem. Tornou-se um discípulo de João Batista à distância e creu na mensagem do Evangelho. Tá? No caso, Mateus 3,11 fala assim, e eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento. João Batista falando, mas aquele que vem após mim, mais poderoso do que eu, não sou digno de levar suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, nós não sabemos se Apolo teve contato com João Batista, se Apolo foi lá diretamente com João Batista. Nós não temos essa informação. Não sabemos se ele era um dos discípulos de João Batista, porque assim, João Batista ele tinha os seus discípulos, aquelas pessoas que seguiam o seu ensino. Então, João Batista, no caso, muitas pessoas seguiam no caso, a pregação de João Batista, crendo em João Batista como sendo aquele que estava preparando o caminho para o Messias. E esse batismo de João Batista, o batismo para arrependimento, que geralmente era realizado por quem não era judeu, no caso o gentio, que queria se tornar judeu, então ele é chamado de prosélito. Então João Batista, no caso, estava batizando ali os próprios judeus. Então esse ritual, que era um ritual do gentio para se tornar judeu, fazia parte, né, do ritual, o batismo. João Batista estava batizando os próprios judeus. A novidade era essa, né? Os próprios judeus estavam sendo batizados e justamente por causa do pecado, porque ele era um batismo de arrependimento. Então esse batismo era o batismo que Apolo tinha conhecimento, que ele pregou, que ele levou ali para Éfeso. Então Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda, né, o poder do Espírito Santo. Então fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem. Quando Paulo enviou Áquila e Priscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Então a gente vai observar
no capítulo 18, versículo 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Então, é por isso que eu estou falando, dê uma lida no capítulo 18, do versículo 24 ao 28, depois do 19, do 1 ao 7. Tá? Você vai entender bem isso aí. Né? Priscila e Áquila ouviram Apolo pregar na sinagoga e aí chamaram a atenção de Apolo, chamou ele para conversar e expôs para ele o caminho de Deus. Tá? E após isso eles saíram pregando por outras regiões. Aí eles deixam ali a região de Éfeso e Paulo chega a Éfeso. Então essa é a sequência cronológica dos acontecimentos. Vamos lá, o tópico 3 fala assim: a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. 3.1. As Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, ou seja, ele conhecia o Antigo Testamento, né? No caso, a primeira fonte de conhecimento de Paulo acerca da revelação da divindade é do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento tem ali a revelação de Deus, a promessa do Messias, tem tudo que, no caso, os discípulos precisavam saber acerca de Jesus. Então, eles tinham acesso a esse conhecimento, não somente Paulo, mas como todos os crentes e discípulos daquela época. A sua compreensão sobre Deus era monoteísta, tanto quanto aos demais judeus. Né? No caso, o monoteísmo é a crença em um só Deus. Tá? Então, aqui a gente observa que Paulo ele pregava, no caso, a mensagem que vinha ali do Antigo Testamento. Tá? No caso, o cristianismo surgiu dentro do judaísmo. Tá tudo dentro do judaísmo. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva. Então a gente não tem uma declaração direta da Trindade no Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente tem uma revelação mais completa dessa doutrina, mas no Antigo nem tanto. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três deuses, é um Deus existente em três pessoas. Uma existência totalmente diferente daquilo que a gente consegue compreender. 3.2. O Pentecoste como fonte de revelação do Espírito Santo. Então, a primeira fonte, o Antigo Testamento. A segunda fonte, o Pentecoste. Então, a segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia do Pentecoste. Então, quando eles vivem essa experiência ali no capítulo 2 de Atos, a gente vê que é o cumprimento da profecia de Joel. Tá? Então, todos os crentes daquela época têm essa revelação mais completa. Agora nós temos o Espírito Santo. Em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo depois da conversão. Ou seja, Paulo tinha também a sua própria experiência como testemunho da revelação do Espírito Santo. A gente vê no Atos capítulo 9, versículo 17, Ananias coloca as mãos sobre ele e fala assim: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Então Paulo foi cheio do Espírito Santo logo após a sua conversão. Então, se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de uma forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial o Pentecoste, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara. Então a gente observa que no Novo Testamento já foi revelado por completo. Tá? Nós temos aí que o Espírito Santo é derramado sem medidas, diferente do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a capacitação é para todo o crente. Então, nós temos uma revelação especial no Novo Testamento e acontece no dia de Pentecostes. Tópico 3.3. Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Atos 19, de 1 a 6. Então, ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João Batista, nem a de Apolo. Então, Paulo ele não está destruindo o que os outros ensinaram, nada disso. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista e revelou o Cristo profetizado por João exatamente como o que havia de vir. Então ele está falando que dentro do contexto de João Batista, ali o Jesus ainda não tinha se revelado. Tá? Não sabemos quanto tempo João Batista pregou até que Jesus fosse se batizar com ele. Então a mensagem de João Batista era falando do Messias que viria. A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, aos quais recebem a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecostes. Então, no caso, Paulo, ele vai anunciar ali a descida do Espírito Santo, que eles devem ser cheios do Espírito Santo. Então,
ora por eles e impõe as mãos sobre suas cabeças e o Espírito Santo é derramado como chuva abundante sobre todos, né? E começaram a falar em línguas e a profetizar. Então, vamos lá. Paulo chega em Éfeso, Apolo não está mais lá, tá? Quando fala do Espírito Santo, né? Recebeste o Espírito Santo quando crestes, né? Eles falaram, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então eles não tinham esse conhecimento da revelação do derramado do Espírito Santo, essa revelação completa do Espírito Santo. E aí eles são batizados, né? Eles respondem que são batizados no batismo de João. No versículo 5, Paulo ouviu aquilo e batizou eles em nome de Jesus e depois impôs as mãos e eles foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas e profetizaram. Então, ali Paulo, né, começa a igreja em Éfeso, e até o escritor da revista colocou assim, iniciou-se um grande avivamento na igreja de Éfeso. E eu entendo que a igreja começa aqui, tá? Eu entendo que essa igreja começa nesse momento. A igreja em Éfeso começa nesse momento. E Paulo passa alguns anos em Éfeso, tá? Passa mais de 2 anos lá. Então essa experiência levou os discípulos efésios a anunciar a Jesus como Salvador e fez a igreja crescer. Então eles, né, continuaram ali crendo e pregando e evangelizando, fazendo a obra, e o Espírito Santo foi capacitando eles para tudo isso. Então nesse tempo, sinais e prodígios foram marcas externas da presença e do poder do Espírito Santo na vida da igreja. Então, a igreja em Éfeso foi uma igreja muito forte, porém, era uma igreja que também sofria enfrentava muitos desafios. É lá que ficava o templo da deusa Diana, lá tinha outros deuses que as pessoas adoravam. Era uma cidade que tinha pessoas de fora, que tinha várias religiões, enfim, os crentes sofriam perseguição. A chegada do evangelho, né, ali em Éfeso foi algo extraordinário, foi algo que foi marcado pelo poder do Espírito Santo e que as pessoas, de forma geral, ficaram sabendo. Tá? De forma geral, toda a cidade foi impactada pelo poder do Espírito Santo através da pregação do evangelho. Então, né, sinais e prodígios foram marcas externas da presença e do poder do Espírito Santo. Então, assim como foi naquela época, tem que ser nos dias de hoje também. A igreja de hoje, ela tem que ser, né, marcada, ela tem que ser conhecida por sinais e prodígios que são realizados pelo poder do Espírito Santo. Tá? É o Espírito Santo que tem que motivar a igreja, é o Espírito Santo que tem que marcar a igreja, que ser a marca da igreja. Tá? E a igreja, ela tem que agir no poder do Espírito, depender do Espírito. Quando a igreja faz isso, aí sim as coisas acontecem. Tá? Depender somente do Espírito Santo. Conclusão, chegamos à nossa conclusão. No poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Então, ser cheio do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, sinais, prodígios, maravilhas, não são coisas da igreja primitiva. Muita gente vai dizer que é só da igreja primitiva, que foi naquela época e tudo mais, mas não, é para o dia de hoje, é para nós também. A igreja de hoje também é uma igreja que tem que buscar o poder do Espírito, tem que buscar ser cheio do Espírito. Os crentes têm que buscar serem cheios do Espírito. O Espírito Santo é que deve nos motivar a fazer a obra de Deus e pregar o Evangelho. Amém? Então, que nós possamos, a partir de hoje, buscar mais do Espírito Santo para que, né, a obra de Deus possa ser realizada. Chegamos aqui no final da aula, né? Agradeço você que acompanhou até o final. Mais uma vez, reforçando aqui o nosso conteúdo no site ebdenfoco.com, aula em vídeo, áudio, PDF, slide em PowerPoint, curso básico de teologia. Nosso WhatsApp aí, novamente, 94 98409 2869. Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. Então, eu encerro aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.